Olá, meus amigos do YouTube, tudo na paz do Senhor? Vamos meditar na palavra do Senhor. O texto de hoje está no livro de Reis, capítulo 1. Nesse capítulo, é melhor que você leia ele todo para você saber a história, saber como tudo aconteceu. Nesse capítulo, nós não vemos mais aquele Davi jovem, corajoso, soldado valoroso, guerreando, derrubando os inimigos, conquistando terras. Nós vemos aqui um Davi já muito velho e doente, quase no fim da vida já. E Adonias era filho de Davi e nunca seu pai tinha contrariado ele. Isso é um perigo. Tem muitos pais que não castigam os filhos, não disciplinam eles, porque fala assim, mas eu amo meu filho, eu não posso fazer isso. Mas em Provérbios, capítulo 13, versículo 24, diz que quem ama o filho, corrige. E tem até um versículo que fala, fustigar com a vara, não quer dizer que você vai bater no seu filho, mas você tem que disciplinar, você tem que colocar ordem, você tem que mostrar para ele quem é que manda, você tem que educar o seu filho enquanto é criança, porque depois que for adulto, aí ele fica que nem essa geração que está por aí, usando droga, as meninas se oferecendo para os homens como se fosse um produto na vitrine, desobedientes a pai e mãe. Então é nossa obrigação corrigir. Corrigir é prova de amor. E Adonias, ele queria ser rei de Israel, de qualquer jeito. E só que ele sabia da promessa que estava sobre Salomão. Mas mesmo assim, ele passou por cima de tudo e ele se declarou rei. E ele não honrou o seu pai, porque antes mesmo do seu pai morrer, ele já estava tramando para tomar o trono do seu pai. E a Bíblia diz que nós temos que honrar pai e mãe para que a nossa vida seja longa. E a vida de Adonias foi bem curta. Adonias, ele foi criado por Davi desde criança, vendo o seu pai adorar a Deus. Ele era um levita, ele tomava conta do ritual do culto, dos sacrifícios, ele conhecia muito bem as leis, né? Ele era muito bem informado, ele tinha até um cargo alto, mas não, ele não se contentava, ele queria ser o rei, ele queria mandar, ele queria estar por cima, ele queria ordenar e o povo obedecer, né? Você conhece muita gente assim, né? Não se contenta com o cargo que tem na igreja, ele quer ser pastor, mas o pastor verdadeiro, ele é chamado por Deus, ele não é nomeado pelo homem. E aí Adonias resolveu fazer uma festa para se declarar rei. E ele chamou, entre outras pessoas, Joabe. Quem era Joabe? O chefe do exército de Davi, um homem de confiança de Davi, um homem que estava ali do lado de Davi, estava ali, ele que levava as ordens para os soldados, ele era o braço direito de Davi, Davi confiava muito nele. Então ele era quase que uma autoridade, né? Mas mesmo assim ele caiu na lábia do inimigo e foi na festa com Adonias. Cuidado, muito cuidado com as suas companhias, com quem você tem andado. Ande com gente mais espiritual que você, ande com gente mais temente a Deus que você. Aquele grupinho que fica na frente da igreja depois do culto, murmurando, falando mal do pastor, reclamando do culto, aquilo lá não é companhia para você. Procure estar entre aqueles que falam, nossa, o culto foi uma bênção, Deus falou tremendamente, glória a Deus. Procure estar com essas pessoas, que aí você vai aprender e a sua fé vai ser mais solidificada ainda. E Adonias sacrificou ao Senhor
Ele matou bois, carneiros, tudo, mesmo estando em rebelião. Ele esqueceu que de Deus nada se oculta. Deus sabe de todas as coisas, Deus conhece o profundo do coração. E ele ofereceu esses sacrifícios pensando que Deus ia aprovar o reinado dele. Acontece que Deus não se comove com sacrifícios, com ofertas, com obras. O que comove o coração de Deus é um coração obediente, é a fidelidade, a obediência, a lealdade a Jesus, a Deus. Isso é que move o coração de Deus. Fazer sacrifício sem pecado é sacrifício de tolo, não adianta nada. E aí Natã, que era o sacerdote, que não foi convidado também para a festa, né? Ficou sabendo, aí ele pegou e mandou a Batseba, a mãe de Salomão, ir lá falar com o rei Davi, cobrar a promessa que estava sobre ele, né? E aí a Batseba foi lá e falou para Davi, mas o senhor prometeu que Salomão ia ser o rei, e agora Adonias está se proclamando rei. Nós podemos chegar diante de Deus e falar, Senhor, o Senhor me prometeu, cadê sua promessa, tal, e Deus vai responder. Só que o que nós não podemos é ficar ansiosos, porque tudo acontece na hora de Deus. Se Deus te prometeu, pode ficar tranquilo, porque essa promessa vai se cumprir. Eu já vi pessoas receberem a promessa de Deus depois de partirem desse mundo, depois de irem para a glória. O que elas tanto desejavam aconteceu, então elas receberam a promessa, não em vida, mas o que Deus prometeu aconteceu, porque o que Deus escreve, homem nenhum apaga. E aí Davi mandou chamar Zadok, que era o sacerdote, o profeta Natã, e mandou ungir Salomão e tocar a trombeta e anunciar que Salomão era o rei de Israel. Tocar a trombeta era sinal de coisa boa. Quando tocava a trombeta era sinal de novidade. Alguma ordem do rei ia vir. E quando o povo ficou sabendo que Salomão era o rei, o povo se alegrou, fez uma festa tão grande que abalou aquela terra. O mesmo não aconteceu na festa do Adonias, né? Por quê? Porque o povo, ele sabia que Salomão era enviado por Deus e não Adonias. Então o povo ficou muito feliz com isso, né? Aí, sabendo disso, Adonias foi lá e se agarrou às pontas do altar e chorou e jurou fidelidade ao rei e tudo. Mas não era um coração sincero. Por que ele fez isso? Porque ele estava com medo de morrer. Porque ele sabia que o seu irmão Absalão, ele se revoltou contra Davi e ele foi morto. Então ele sabia que Salomão ia mandar matar ele. Só que Salomão, ele era muito esperto, né? Ele poupou a vida de Adonias, mas ele ficou de olho. Vamos ver se esse arrependimento é de coração mesmo ou não. E aí, Adonias, passado o tempo, Adonias pediu para a mãe de Salomão interceder junto a ele, para que Adonias pudesse receber como esposa a viúva de Davi, porque naquele tempo era assim, né? Mas Salomão não se deixou enganar, não. Ele era esperto, ele tinha muita sabedoria de Deus. Na hora ele viu a tramóia de Adonias. Na hora ele descobriu o plano de Adonias. O que Adonias queria? Que Salomão desse para ele a viúva do Davi como esposa, a última mulher dele que ficou viúva, como esposa. Por quê? Porque, segundo a lei, quando o rei morria,
o futuro marido da esposa poderia assumir o reinado. Então Salomão descobriu, porque Deus revelou para Salomão, né? E aí ele mandou matar Adonias e todos aqueles que seguiram Adonias. Aleluias. Então, o que nós tiramos dessa situação, né? Se Deus tem uma bênção para você, não se preocupe, porque essa bênção vai vir. A vitória vai vir, não vai ter nenhum Adonias que vai conseguir tomar a vitória das tuas mãos. Ele pode até se levantar contra você, mas ele vai se levantar para cair, porque Deus te ama, Deus prometeu, Deus tem um plano na sua vida. E Adonias nenhum vai conseguir destruir. Fique firme na sua fé, continue acreditando, continue esperando a promessa, a vitória, porque ela vai vir, ela é sua. E não queira tirar a bênção do outro e pregar para você, porque olha o fim de Adonias, olha o que aconteceu com ele foi morto. Não adianta, se a bênção não é tua, não adianta você querer pegar para você. Deus tem coisas boas, Deus tem promessas grandes para todo mundo, só que Deus faz como Ele quer. É Deus que levanta, é Deus que abate, é Deus que dá o cargo, é Deus que tira do cargo, é Deus que dá dons. Nós não podemos invejar o dom, a vitória, a bênção do outro. Nós temos que ficar no nosso lugar. Se Deus prometeu a bênção, certamente ela vai vir. Pode se levantar 1.000, 2.000, 10.000, que eles vão todos cair. Eles não vão conseguir tomar a sua bênção. A bênção é tua. Aleluia. Você é ungido do Senhor. Continue confiando. Leia bastante esse versículo, leia ele completo, medite nele, porque Jesus vai falar coisas tremendas para você. O Espírito Santo vai revelar coisas muito maiores para você. Creia na sua vitória, descanse, confie em Deus e tudo mais Ele fará. Que Deus te abençoe.